Olá, professor Toshio. No vídeo anterior, a gente viu o comecinho, o primeiro assunto da geometria analítica. Na aula de hoje, a gente vai ver a aula 2 de geometria analítica, é a continuação de geometria analítica. A gente já tinha visto que a geometria analítica é o estudo da geometria plana, só que as figuras estão no plano cartesiano. E aí a gente viu duas coisas extremamente importantes. A fórmula da distância entre dois pontos, que é a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado, e a outra fórmula que era para achar ponto médio de um segmento. Se você tiver as coordenadas das extremidades, A e B, o x do ponto médio é a média aritmética entre as coordenadas x do ponto A e do ponto B, e o y do ponto médio é a média aritmética entre as coordenadas y do ponto A e do ponto B. Terceiro assunto agora, alinhamento de três pontos. Veja só, suponha que vocês tenham um ponto A, um ponto B e um ponto C aqui assim, ó. Olhando para essa figura, o A, B e C, a impressão que dá é que esses três pontos estão alinhados, estão na mesma reta. Só que a gente nunca deve confiar numa figura, não é? Então pode acontecer alguma coisa assim, olha. A reta que passa por A e B está passando muito próximo do C, mas não passar exatamente pelo ponto C. Então, para a gente ter certeza que os três pontos estão alinhados ou não, a gente vai fazer isso algebricamente. A gente vai calcular algumas coisas. Veja só, suponha que vocês tenham o ponto A, o ponto B e o ponto C. Reparem que XA, YA, XB, YB, XC, YC são números que têm que ser dados. Então, tendo esses números aqui, XA, YA, os números XB, YB e os números XC e YC, você vai formar um determinante 3 por 3 assim. Você pega as coordenadas de A, põe aqui, XA, YA, as coordenadas de B você põe aqui, XB, YB, as coordenadas de C você põe aqui, XC e YC. Como o determinante é 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas, reparem que eu tenho aqui 3 linhas e 2 colunas, está faltando uma coluna. Essa coluna você vai completar com 1, 1 e 1. O determinante é um número. Para você calcular esse determinante, você usa uma regra chamada regra de Sarri, não é? Quem já estudou geometria, quem já estudou determinante sabe disso. Então, calculou esse determinante, o determinante pode ser zero ou diferente de zero. Se o determinante for zero, você garante que A, B e C são colineares. O que significa colineares? Colineares significa estão na mesma reta. Caso o determinante seja igual a zero, eu garanto que os três pontos estão na mesma reta. E caso o determinante seja diferente de zero, nesse caso A, B e C serão vértices de um triângulo. Então não tem jeito, ou os três pontos estão na mesma reta, ou eles formam um triângulo. Agora, se formar um triângulo, é importante você saber calcular a área. Como eu tinha falado no vídeo anterior, a área é a parte mais importante da geometria plana, não é? Então, A, B e C são vértices de um triângulo cuja área S é tal que essa área S se calcula dessa forma aqui, ó. É o módulo do determinante que você calcular aqui, não é? Dividido por 2. Esta é a fórmula da área do triângulo. Vamos dar um exemplo aqui para ver como que se faz para calcular a área de um triângulo ou para verificar se três pontos estão ou não na mesma reta. Um exemplo aqui, ó. Sendo A 0, 0, B 3, 4 e C menos 5 e 12, na letra A pede calcule a área do triângulo ABC. Então, na letra A, para calcularmos a área é módulo determinante sobre 2, não é? Eu vou ter que calcular o determinante. O determinante ele é calculado assim. Você põe as coordenadas de A na primeira linha, 0 e 0. As coordenadas de B, 3 e 4, você põe aqui, ó, 3 e 4. As coordenadas de C, menos 5 e 12 na terceira linha. E você completa com 1,
1 e 1. Detalhe importante, gente, presta atenção. Você colocou o ponto A, 0, 0 na primeira linha, mas você poderia colocar o ponto A na segunda linha ou na terceira linha. Em qualquer linha que você quisesse, você poderia colocar o ponto A. Mesma coisa para o ponto B, né? Se você puser o A na segunda linha, é claro que a segunda linha não pode ser o B. A primeira linha tem que ser o B ou a terceira linha teria que ser o B. Então, essas linhas aqui você pode trocar de lugar. Para quem nunca viu determinantes ainda, faça assim. Quando o determinante, essa regra só vale para 3x3. Você repete a primeira coluna, então essa coluna 0,3, 0,3 e menos 5, você vai repetir aqui, ó, 0,3, 0,3 e menos 5, você repete aqui. E a segunda coluna, que é 0,4, 12, você repete aqui, 0,4 e 12. E agora você vai multiplicar assim, olha. Segundo essa diagonal, essa e essa. Nessas diagonais, você vai multiplicar e conservar o sinal do produto. 0 vezes 4 vezes 1 dá 0. Multiplicar por 0 dá 0. 0 vezes 1 vezes menos 5 dá 0 também. 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 12 dá 36. Conserva o sinal. Tudo bem? Agora, multiplicando na diagonal secundária, você multiplica esses elementos, só que na diagonal secundária você tem que trocar o sinal. 1 vezes menos 4 vezes 5 dá menos 20. Troca o sinal, mais 20. 0 na diagonal dá 0. O 0 tanto faz ser mais 0 ou menos 0. 0 vezes 3 vezes 1 dá 0. 0 também, tanto faz ser positivo ou negativo, 0. Outra coisa, vamos supor que na hora do vestibular você confundiu e não sabe se assim conserva os sinais ou se troca os sinais. Tanto faz, se você conservou, no outro sentido, troca. Poderia fazer o contrário. Troca assim e conserva assim. Isso para calcular a área, tá? Agora, caso você tenha uma questão só de determinante, assim conserva e assim troca. Tudo bem? 36 com 20 dá determinante igual a 56. Só que o que me interessa não é o determinante, o que me interessa é a área, não é? A área do triângulo, a fórmula é o módulo do determinante dividido por 2. Isso quer dizer que essa área será um módulo de 56 dividido por 2. Isso vai dar o quê? 56 dividido por 2 dá 28. Quando é área, é costume escrever UA. UA quer dizer unidades de área. Só que como aqui eu não estou usando unidades nas coordenadas, se deixar sem unidade não tem problema também. A área seria igual a 28. Próximo item, calcule a altura relativa ao lado AB. Bom, olha só, na letra B, eu vou desenhar o triângulo só para raciocinar aqui. Vamos supor que aqui seja o A, que é 0, 0, aqui seja o B, que é 3 e 4, e aqui é o C, menos 5 e 12. O que é que o problema pede na letra B? Calcule a altura relativa ao lado AB. Todo triângulo tem 3 alturas. Uma das alturas é perpendicular ao lado AB. A outra altura é perpendicular ao lado AC e a outra altura é perpendicular ao lado BC. Então, como pede a altura relativa ao lado AB, é essa altura aqui, ó. É aquela altura que é perpendicular ao lado AB. Tá aqui, ó, altura relativa ao lado AB. Então, você tem que formar 90 graus com o lado AB. Esta é a altura. Eu estou querendo calcular essa altura. Reparem que eu já calculei a área. O que é a área do triângulo lá da geometria plana? Fórmula importante, você não pode esquecer. A área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. A área seria base vezes altura sobre 2. Repare que essa área eu tenho, é 28. Essa altura é o que eu quero calcular. Mas a base é esse comprimento, o lado AB, que eu não tenho, mas dá para calcular, não é? Então reparem que novamente eu vou usar o quê? Vou calcular a base usando distância entre 2 pontos. Então, a base B é a distância de A até B. E a distância entre 2 pontos é raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. ΔX entre A e B é o x do A menos x do B, 0 menos 3. ΔY é o y do A menos o y do B. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos 4 ao quadrado, 16. Raiz de 9 mais 16 vai dar raiz de 25. Raiz de 25 é igual a 5. Então, eu sei que essa base mede 5. Então, olha,
Como a área é base vezes altura dividido por 2, essa área vale 28. A base, eu acabei de calcular, é 5 vezes a altura que eu quero calcular dividido por 2. Esse 2 está dividindo, vai multiplicando, vai dar 56. E o 5 que está multiplicando vai dividindo. Então, a altura é 56 dividido por 5. A altura que eu queria calcular, você divide 56 por 5, isso vai dar 1, abaixo 6 por 5 dá 1, não é? 1 vezes 5, 5 para 6 dá 1, 11,2. 11,2. Novamente, lembrando que a gente não usa unidade porque nas coordenadas não temos unidade. E a letra C dessa questão está pedindo para verificar se o ponto P pertence à reta formada pelos pontos B e C. Então, aqui, olha, os pontos B e C são esse e esse. A reta seria essa. Eu quero saber se o ponto P pertence ou não a essa reta. Para eu verificar se o ponto P pertence a essa reta, eu preciso verificar se o ponto P, o ponto B e o ponto C estão alinhados e estão na mesma reta. Para verificar o alinhamento, eu calculo o determinante de novo. Então, vamos ver como que ficaria o determinante nesse caso. O determinante seria formado pelos pontos B, C, o B é 3, 4, o C é menos 5, 12 e além disso o ponto P, que é 7, 0. Lembrando que esses pontos aqui, você tem que colocar o X e o Y do ponto na mesma linha, só que você pode colocar ou na primeira linha, ou na segunda, ou na terceira linha, qualquer linha. E completo com 1, 1 e 1. De novo, uso a regra de Sarri. Como é que é a regra de Sarri? Você repete a primeira coluna, 3, menos 5 e 7, e a segunda coluna, 4, 12 e 0. Daí, você vai multiplicar assim, não é? Conservar os sinais. 3 vezes 12 vezes 1. 3 vezes 12, 36. Vezes 1, 36. Conserva o sinal. 4 vezes 1, 4. Vezes 7, 28. 0 na diagonal dá 0. Agora aqui, 1 vezes 12 vezes 7. 12 vezes 7. 2 vezes 7, 14. Vai 1. 7 vezes 1, 7. 1, 8. 84. Troca o sinal, menos 84. Aqui dá 0 e aqui dá menos 20. Troca o sinal, mais 20. Reparem que 36 somado com 28 dá 64, mais 20, 84, menos 84 dá 0. Reparem que o determinante deu 0. Se o determinante deu 0, significa o quê? Que realmente o ponto P pertence à reta que passa por B e C. Então, determinante igual a 0 significa que P, B e C são colineares. É um macete que vale a pena você saber. Repare que esse determinante aqui, olha, deu 28, não é? Deu 28. Eu vou apagar agora aqui, olha, deu 28. Para você calcular esse determinante, pelo fato de aqui ser 1, 1 e 1, você não precisa colocar o 1 porque você vai multiplicar e o 1 é elemento neutro da multiplicação. Então você vai deixar só esses termos aqui, ó, que são 0, 0, 3, 4, menos 5 e 12, que são só esses pontos, tudo bem? Eu não escrevi 1, 1 e 1. Aí você vai repetir a primeira linha, 0, 0. Só repete a primeira linha. Aí você vai multiplicar assim, conservar os sinais. 0 vezes 4, 0. 3 vezes 12, 36. Mais 36. E 0 aqui. Multiplica assim, troca os sinais. 0 aqui, menos 20, troca o sinal, mais 20 e 0 aqui, não é? 20 mais 36... vai dar quanto? 30 mais 20, que era a área que tinha dado 28, o determinante tinha dado 56, não é? 20 mais 36 dá 56. Outro exemplo aqui, ó. Vamos usar o macete aqui? Usando o macete aqui vai ficar assim: 3, 4, 3, 4, menos 5, 12, menos 5, 12, 7, 0. Repita a primeira linha, 3, 4. Não coloquei o 1, 1 e 1. Vamos ver quanto que dá isso. Multiplico assim e conservo os sinais. 3 vezes 12, 36. 0, 7 vezes 4, 28. Multiplico assim e troco os sinais. Menos 20, troco o sinal, mais 20. 12 vezes 7, 84. Troco o sinal, menos 84. E 0 aqui. Reparem que aqui
dá zero também, ó, não é? Determinante deu zero. Esse macete que eu acabei de dizer vale não só para 3 pontos. Por exemplo, aqui eu tenho uma figura com 1, 2, 3, 4, 5 lados, não é? Um pentágono, e ainda ele nem é convexo, tá? Tem até um buraco aqui, né? Então, para eu calcular a área disso, presta atenção. Nós temos aqui uma figura aparentemente assim, ó. É mais ou menos desse formato. Para eu calcular essa área, eu teria que fazer assim: traçar esse segmento e calcular essa área do triângulo, porque o que a gente viu foi fórmula de área de triângulo. Depois eu traço esse segmento aqui, olha, calculo esta área e calculo esta área. Teria que calcular 3 determinantes, calcular a área dos 3 triângulos e somar, não é? Teria que fazer tudo isso. Olha o trabalho que daria. E dá para resolver direto se você souber o macete. O macete é o seguinte: você vai calcular algo como se fosse um determinante. Quais são os pontos que você tem que usar? Você tem que pôr todos os vértices aí. Quem é o ponto A? O ponto A é 6, 2. O ponto A é 6, 2. O B é 3 e 3. O ponto C é 4 e 5. O ponto D é menos 1 e 1. Sempre x depois y. E finalmente o ponto é 4 e 0. Reparem que o x é 4 e o y é 0. Não é? Então, você pode começar por qualquer vértice, tá? Eu vou começar pelo A. O A é 6, 2. Só que aqui, quando tem mais de 3 pontos, o próximo ponto não pode ser qualquer um. Depois do A, tem que ser um vizinho seu, ou ponto B ou ponto E, tá? Então, vou seguir nesse sentido aqui, ó. Então, comecei pelo A, o próximo seria o B, 3, 3. Depois A, B, depois o C, que é 4, 5. Depois do C vem o D, que é menos 1 e 1. Depois o ponto E, 4, 0. Só que, se você começou no A, você tem que fechar a figura chegando ao A de novo. Então, o primeiro ponto sempre você vai repetir. Aí, você vai calcular assim: 6 vezes 3, 18. Conserva o sinal. 3 vezes 5, 15, mais 15. 4 vezes 1, mais 4. Menos 1 vezes 0 dá 0. 4 vezes 2, 8, mais 8. Agora multiplica assim. 2 vezes 3, 6. Troca o sinal. Assim tem que trocar o sinal. 3 vezes 4, 12. Troca o sinal. Menos 12. 5 vezes menos 1, menos 5. Troca o sinal. Mais 5. 1 vezes 4, 4, troca o sinal, menos 4. E 0 vezes 6 dá 0. 4 aqui, menos 4 aqui, que eu tenho que somar tudo, não é? Depois, no caso aqui, menos 6 menos 12 dá menos 18, com mais 18 dá 0. 15 mais 5 dá 20, mais 8, o determinante deu 28. Se o determinante deu 28, a área, que eu chamo de S, é sempre a fórmula módulo de D sobre 2. Então a área seria módulo de 28 sobre 2, o que vai dar a área igual a 14. Lembrando que a área é comum a gente representar por UA. Se deixar sem a unidade, não tem problema também. Um exercício clássico de vestibulares é esse daqui. A figura seguinte mostra o paralelogramo ABCD. Então o A, reparem que é 0, 0. O B foi dado também. O B é 10 e 5. X é 10 e o Y é 5. E o ponto D foi dado também, é 6 e 12. 6 e 12. Esses são os dados da questão. O problema pede quais são as coordenadas do vértice C. Eu vou chamar essas coordenadas de XC e YC. A geometria analítica, de todos os assuntos da matemática, é o assunto que mais depende de teoria. Ou seja, se você não souber um detalhezinho da teoria, pode ser que você não consiga mais resolver a questão. Então, eu estou querendo calcular as coordenadas do vértice C. Reparem que isso é um paralelogramo. As figuras de 4 lados, que são figuras notáveis, são trapézio, paralelogramo, quadrado, retângulo, losango. Tirando o trapézio, você teria aí o paralelogramo, o retângulo, o quadrado e o losango. Então, olha só, tirando o trapézio, esses outros quadriláteros que eu citei são figuras que têm uma propriedade que resolve muitos problemas, e a propriedade é que as diagonais desses quadriláteros que eu citei se cortam no ponto médio. Então, olha só, eu vou traçar as duas diagonais do paralelogramo. Uma das diagonais é essa daqui, ó.
Essa é uma das diagonais. A outra diagonal é essa diagonal aqui, ó. Reparem que essa é uma diagonal maior que essa. As diagonais não são iguais, porém, elas têm essa propriedade. Esse ponto, ele é ponto médio de cada diagonal. Ou seja, esse comprimento é igual a esse e esse comprimento é igual a esse. Então, como é que a gente calcula as coordenadas do vértice C? Assim, ó. O ponto B eu tenho, que é 10 e 5. O ponto D eu tenho também, que é 6 e 12. Consequentemente, eu consigo achar esse ponto M, que é o ponto médio dessa diagonal. Então, o x do ponto médio aqui, o x do M, é igual a quem? O x do D mais o x do B dividido por 2. Seria 10 mais 6 sobre 2. Isso vai dar 8. E o y do ponto médio é o y do B, que é 5, mais o y do D, que é 12, dividido por 2. Isso vai dar 17 sobre 2. Então, o ponto médio é 8, que é o x, e o B, y, que é 17 sobre 2. Bom, para que eu calculei isso? Eu precisava desse ponto, porque esse ponto, além de ser ponto médio desse segmento, ele é ponto médio também desse segmento. Então, o 8... ele é x do ponto médio. Ele é o quê? O ponto A é 0, 0, não é? Então, o 8, ele é 0 mais xc sobre 2. Esse 2 está dividindo, eu passo multiplicando. Isso vai dar 16 igual a x do ponto C. Tá aí, o x do ponto C é igual a 16. Repare que eu estava querendo calcular as coordenadas de C, não é? Agora, o 17 sobre 2, ele é o y do ponto médio. Então, ele é y do A, que é 0, mais o y do C, dividido por 2. Reparem que tem 2 de lá, 2 de cá, eu posso cancelar. Significa então que y do C é 17. Eu estava querendo calcular as coordenadas de C. Então, resposta: o ponto C tem coordenadas 16 e 17. Isso é uma questão clássica de vestibulares. Quando eu falo questão clássica, é uma questão que tem uma incidência maior do que o normal nos vestibulares. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.